Boa noite, queridos irmãos. Que a graça de Cristo esteja nos nossos corações. É uma oportunidade maravilhosa estarmos aqui no dia do culto de oração. Este é o culto de oração e de estudo bíblico. Hoje vamos estudar o Salmo de número 8 e vamos fazer a leitura neste momento. Vamos lá acompanhar? O salmista diz, consta ser Davi: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Tu, que puseste a tua glória acima dos céus. Da boca das crianças e das que mamam, tu suscitaste força. Por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que te lembres dele, ou o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Os irmãos têm a folhinha aí para acompanhar a exposição do texto. Acompanhando comigo, por favor. O salmo começa e termina com a mesma afirmação de que Deus é o nosso Deus, Javé ou Yavé, e também governador e soberano, Adonai, sobre nós, e cujo nome é admirável em toda a terra. Este salmo fala de Deus e do ser humano. Faz um paralelo da relação entre o Senhor Criador e nós, as criaturas. Então é um salmo que fala de Deus e fala do ser humano. O nome de Deus é mencionado 3 vezes no salmo e com significados diferentes. Na verdade, a Bíblia se dirige, os escritores bíblicos se referem a Deus com nomes diferentes, com vários nomes diferentes. Por exemplo, aqui nós temos Yavé. Yavé é o nome de Deus apresentado a Moisés. Moisés queria saber o nome e Deus falou Yavé. Vem de um verbo, do verbo ser, e significa aquele que foi, que é e que será. Porque na língua hebraica não é como em português, que nós falamos eu fui, eu sou, eu serei. Na língua hebraica o verbo serve para o passado, para o presente e para o futuro. E quando se fala em Yavé, se fala de um Deus que não tem princípio nem tem fim, é o Deus eterno.
esse nome era um nome proibido. Então, os mestres judeus passaram a chamar o Yahvé de Adonai. Então, Adonai, para não falar o nome Yahvé, que era o nome proibido, eles falaram Adonai. Aqui nós temos, então, o nome Yahvé, aquele que sempre foi, que sempre será, que sempre é. O Adonai, para não falar Yahvé. E mais lá embaixo está o outro nome, que é o Elohim. Elohim é o nome do Deus Criador, é a terceira palavra da Bíblia. No princípio criou Deus. No princípio criou Deus. Então o Deus que criou é Elohim. A Bíblia usa outros nomes, como por exemplo El Shaddai, como por exemplo Javé Jireh, e outros nomes de acordo com a experiência da pessoa com Deus. Por exemplo, para Abraão, o Senhor é Javé Jireh, porque é o que Deus que provê. Abraão dizia para Isaac, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. E Deus proveu. E ele disse, esse lugar aqui vai se chamar Javé Jireh, o Deus que provê. E assim, outras experiências ensejaram outras maneiras de lidar com Deus. Isso é interessante de observar, é bom notar, porque significa que nós podemos nos relacionar com Deus com várias emoções diferentes. Porque é como eu lido com o André. O André é meu neto, mas eu olho para ele às vezes como se ele fosse meu filho. E muitas vezes como se fosse meu irmão. Então, a mesma pessoa, né? Então, Deus pode ser o Deus que é eterno, sempre foi, Yahvé, mas, para mim, ele pode ser o Elohim, o Criador de tudo. E assim por diante, Deus é visto com vários nomes no Velho Testamento. E aqui, Yahvé, Elohim, Adonai. Okay? Então, vamos prosseguir. O conteúdo do Salmo. 3 comentários. O Salmo celebra a glória de Deus sobre o céu e a terra. Então, o salmista quer focalizar Deus na sua grandiosidade. Porque o Deus de Israel, ele competia com os deuses pagãos. Porque o povo, ao mesmo tempo que se dirigia ao Deus de Israel, também se dirigia a Baal, Moloque, Astarotes. Então o Deus de Israel competia. Então o povo de Israel que ia ao templo para adorar a Deus também prestava sacrifício para Baal. Então havia essa competição. Aqui o salmista está dizendo que não dá para competir, porque Baal era o Deus das lavouras, era o Deus das criações, era o Deus da criação, era o Deus das ovelhas, certo? Mas o Senhor de Israel é o Senhor de toda a terra, é o Senhor de tudo, é o Senhor do céu, da terra, de todo o universo. Então, para os judeus, o Senhor não era um Deus, digamos assim, particular, não era um Deus local, era o Deus eterno, o Deus de todos os lugares. Então, aqui na terra nós adoramos a Deus. Se um dia os seres humanos forem viver em Marte, também lá adorarão ao Deus de Israel. E se for para uma outra galáxia, vão adorar o Deus de Israel, porque é o Deus de todos os lugares. Por exemplo, quando o profeta Eliseu curou Naamã, depois ele falou assim, eu quero levar um pouco de terra daqui, porque eu quero adorar o Deus daqui. Mas o Deus daqui não está lá, eu tenho que levar um pouco de terra daqui. Então ele levou aquela terra para que lá ele pudesse adorar o Deus dessa terra. Então essa aqui é a terra de Israel. Eu levo porque aqui eu posso adorar a Deus. Que essa era a ideia de um Deus local que não era um Deus que alcançava todas as coisas, todas as pessoas. O salmista está explicando que Deus não tem competidor, não dá para ninguém competir com ele, porque o Deus, como nós imaginamos, é o Deus
de todas as coisas, de todos os lugares, de todas as pessoas, de toda a criação. É o Deus de toda a criação. O Salmo narra que Deus é aquele que criou o céu e a terra. Ele não é um Deus criado. E o Salmo estabelece o relacionamento entre Deus e a natureza e o homem. Como falei, Deus não é um ser isolado. Nós, seres humanos, também não somos seres isolados. E a natureza também. Aqui o salmista, ele compara, ele relaciona o Deus Criador com a natureza em nós. Nós somos, seres humanos, somos parte da natureza. Nós fazemos parte da natureza. Nós respiramos aquilo que a natureza tem, nós alimentamos da natureza. Nós somos parte da natureza. E também nós somos parte das coisas de Deus. Aqui então, o Salmo estabelece a relação. Deus, a natureza e o ser humano relacionados, os três relacionados. Temos três contrastes. Primeiro, a glória de Deus se mostra nos céus e também na terra. Aí que ele diz, né? Quão admirável é o teu nome sobre toda a terra, tu que puseste a tua glória acima do céu. Deus é o Deus dos céus e de toda a terra. Segundo, a partir das vozes dos bebês, Deus constrói um castelo, uma fortaleza para resistir aos seus adversários. Então eu falei, havia os deuses pagãos, que eram os adversários de Deus. E os judeus prestavam louvores aos deuses pagãos e também prestavam louvores ao Deus de Israel. Era a mistura da religião. Aí o salmista diz que há uma condição em que os deuses pagãos são excluídos. Por quê? Se você pegar um coro de bebês, os bebês podem louvar a Deus, mas eles não têm ideia de Baal, certo? Não têm ideia de Moloque. Então, o verdadeiro louvor seria o louvor dos bebês, que não estão contaminados com crenças falsas. Quer dizer, os bebês, instintivamente, eles dependem de Deus. Eles dependem de Deus. E o salmista diz que Deus pode resolver este problema, porque da boca dos bebês, do lábio dos bebês, sai o perfeito louvor, porque os bebês não são contaminados com as falsas religiões. Então, os bebês, as criancinhas, Deus poderia organizar um coro de criancinhas onde o louvor não seria contaminado, porque os bebês não estão contaminados. Hoje em dia a gente vê nas adorações cristãs, nos cultos cristãos, muitas vezes um louvor contaminado, com ideias falsas, com sentimentos falsos, com intenções falsas. Os irmãos, alguém aqui deve ter lido um livro chamado Louvor que Liberta. A tese daquele livro é que você louva a Deus para resolver um problema seu. Você não tem emprego? Canta e Deus vai te dar um emprego. Certo? Então é o louvor que liberta. Quer dizer, é o louvor manipulativo. Eu vou manipular Deus louvando a Ele. Bajulação. Uma coisa é adoração, outra coisa é bajulação. Quando Jesus estava em Jerusalém e as mulheres chegaram falaram, bendito os peitos em que mamaste, bendito o ventre que te gerou, né? E Jesus falou, isso é bajulação, porque no coração não existe um sentimento. Uma coisa é o louvar e outra coisa é bajular. Então, muitos dos cultos cristãos são cultos de bajulação. As pessoas querem bajular a Deus, mas não há um sentimento verdadeiro e uma compreensão verdadeira de Deus. Então, Deus não se deixa bajular. Bebês não aprenderam ainda a serem bajuladores. Ainda não aprenderam. Crescendo vão aprender. Quando a criança fica com 4, 5 anos de idade, já sabe bajular. Dá um beijo na tia porque a tia traz picolé.
Então essa é a bajulação. Ah, tia, eu te amo, eu te amo. Cadê o picolé? Cadê o sorvete? Isso é a bajulação. Aqui, o coro de bebês não pode ser um coro de bajulação. É sincero. Os bebês, o coro de bebês é um coro sincero. Ali não tem bajulação, não tem enrolação. Tá bom? E o terceiro comentário é que o ser humano, aliás, o Salmo estabelece relacionamento entre Deus e a natureza, como eu já falei, né? Bom, estou nos contrastes, eu voltei lá, mas estou nos contrastes. O segundo contraste, a partir das vozes dos bebês, Deus constrói um castelo, uma fortaleza, para resistir aos seus adversários. Os bebês louvando a Deus destroem o culto de Baal. Os bebês louvando a Deus destroem o culto de Moloque, o culto da natureza e assim por diante. O ser humano é frágil, homem mortal, filho de homem, é entronizado como dominador da criação. O Salmo fala homem mortal, filho de homem. Os profetas tinham experiências com seres celestiais. Isso é muito claro no livro de Daniel. Daniel tem contato com seres celestiais que ele via. E às vezes apareciam figuras que não eram celestiais, eram seres humanos. Então ele falava, eu vi um semelhante aos santos do céu, eu vi um semelhante aos querubins, aos serafins. Depois diz, agora eu vi um semelhante a filho de homem, que não é um ser celestial. Nós somos filhos de homem, quer dizer, somos humanos. Então fala aqui, o homem mortal é filho de homem. Não é filho de anjo, não é filho de Deus, é criatura mortal, filho de homem. Jesus se apresentou como filho do homem exatamente por isso, porque ele se tornou humano, portanto mortal. Sendo mortal, ele não é um ser celestial. Jesus, quando ele andou aqui na terra, curando, pregando, convivendo com as pessoas, ele era filho de homem. Ele não era visto como um ser celestial. Depois da ressurreição, ele se torna um ser celestial. Agora ele não é mais daqui da terra, ele foi para o céu. Aqui, então, seja este homem visto como mortal, ser humano como mortal, ou visto como filho de homem, a ele foi dado o domínio da criação. Certo? Então, o domínio da natureza não foi dado aos seres celestiais, foi dado para nós, seres humanos. Deus criou o mundo, criou o universo, colocou a gente aqui e falou, vocês é que tomam conta disso aí. Deus não colocou anjos, orixás, para tomar conta da sua criação. Então, as pessoas que têm, o Deus das montanhas, o Deus dos mares, o Deus dos rios, os deuses, digamos, da lua. Isso, biblicamente, essas criaturas elas não interessam para nós. Nós somos, o ser humano, biblicamente, é o responsável pela criação. Por exemplo, nós brasileiros estamos acabando com a floresta amazônica. Deus não mandou nenhum anjo lá para proibir. É problema nosso. Você quer destruir? Então destrói, é problema nosso. Nós tomamos conta da criação. Somos responsáveis pela criação. Somos responsáveis pelos rios, pelas florestas, pelas plantações. Somos responsáveis pelos animais. Somos responsáveis pelas criancinhas, pelos bebês. Então, essa natureza que Deus criou, Ele colocou como responsabilidade nossa, do ser humano. Então, tudo compete a nós. Aqui diz, tudo colocaste debaixo dos seus pés. É o que diz o texto aqui. Aí fala que a lua, as estrelas, os animais, os peixes, as aves, as ovelhas,
os bois, todos os seres marinhos. Nós, o ser humano, foi dado ao ser humano o controle da natureza. Se a gente não é sábio, porque Deus falou assim, olha, a natureza é para vocês. Deus criou todo o jardim do Éden lá e colocou Adão, falou, isso é para você. Toma conta e cuida. Aí nós temos que cuidar da nossa casa, né? Cuidar da rua, cuidar do jardim, cuidar de pessoas, cuidar de crianças, cuidar de mendigos. Tudo que faz parte da natureza está sob nossa responsabilidade. É assim que o salmista vê. Okay? Então, o ser humano, o item 3, o ser humano diante da natureza é um esclarecimento maior. O ser humano pode contemplar a criação, céus e estrelas. A gente pode contemplar a criação. E é bom contemplar a criação, faz bem contemplar a criação. Eu li certa vez a história de um cristão. Era um político, um líder. Acho que foi um dos presidentes americanos, que ele tinha um criado, e toda noite antes de dormir, ele chamava o criado e ele conhecia a astronomia, começava a mostrar o céu, falando o nome das galáxias, o nome das estrelas, ficava ali meia hora, 1 hora, conversando com seu criado, olhando para o céu. A certa altura ele diz assim, agora já me sinto bem pequeno, vamos dormir. Ele olhava o céu, pensava no Deus que criou o céu, para ele sentir o que ele era, pequeno. Ele não é o Senhor do céu. Ele olha o céu e se sente humano, filho de homem. Ele não é o Senhor do céu. Então ele fazia isso. Toda noite ele ia com o criado dele, ficava olhando as estrelas e olhando, falando os nomes. Durante meia hora aí, ele falou, agora já me sinto bem pequeno, podemos ir dormir. Ele nunca queria dormir com aquela sensação de grandeza. Ele queria, quando ele ia para a cama, ele queria dormir consciente de que ele era pequeno, diante da natureza e diante de Deus. Esse é o Salmo que nos ensina isso. A nossa pequenez. Às vezes, irmãos, a gente vê, principalmente nesses tempos atuais, né, que cristãos são tão arrogantes, tão vaidosos, né, até violentos. A gente não devia ser assim. Porque quem é o Senhor é Deus, o Criador. Né? Continuando, o ser humano pode interpretar a criação. A interpretação que o salmista dá é o seguinte, olhando os céus, as estrelas, a lua, as galáxias, qual é a interpretação? A obra de Deus. Ele olhava o universo, a natureza, as pessoas, os bebês, todas as coisas, e ele dizia, são as obras de Deus. Eu posso olhar para um boi, para uma montanha, e falar um boi, uma montanha. Eu posso olhar para o mar, para um rio, e falar um mar, falar um rio. O salmista não. Ele falava, obra de Deus. Olhava o mar, eu interpreto. O que é o mar? Obra de Deus. Qual é a interpretação para essa montanha? Obra de Deus. E é assim que o salmista vê. A interpretação. Olha para um bebê, para uma criança. Obra de Deus. É isso que aprendemos. Em terceiro lugar, o ser humano recebeu de Deus poder sobre a natureza, já falamos sobre isso. O texto diz, desce-lhe o domínio. Desce-lhe o domínio. Nós não somos, a humanidade não é mais feliz, não aproveita mais o que Deus nos deu na natureza, por causa da nossa maldade, vaidade, orgulho, preguiça, e desvalorizamos um pouco. Então parece que Deus deixou um universo pobre, em vez da grandeza, da grandiosidade, da riqueza, da beleza. Mas, aqui, o ser humano está diante da natureza, ele contempla a natureza, ele interpreta a natureza e ele
dirige, ele domina a natureza. E o último tópico, o ser humano diante de Deus. Os versos 4 e 5. Que é o homem para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste, de glória e de honra o coroaste. Aqui fala do domínio que ele tem. Bom, nesse tópico, nós vamos verificar que o ser humano pode desfrutar da intimidade com Deus e é tratado na segunda pessoa. Isso aqui é importante. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, ele se dirigiu ao Pai com o pronome tu. A Igreja Católica fala vós. Seja feita a vossa vontade. Jesus não falou vossa vontade, falou seja feita a tua vontade. Sabe por quê? Porque o pronome tu, a segunda pessoa, aproxima. O pronome vós distancia. Se eu falo, seja feita a tua vontade, eu estou próximo daquele que vai fazer a vontade. Se eu digo seja feita a vossa vontade, eu coloco lá nós. Então, no Salmo, o Senhor, Deus, é tratado na segunda pessoa, tu. Quando eu era adolescente, como é que se chama quando você se comunica com uma pessoa de outro país? Fazer um intercâmbio, né? Como é que é o nome? Eu tinha um pen pal, quer dizer, um amigo à distância. E me comunicava com aquela menina, e um belo dia ela perguntou: já podemos nos tratar de tu, já nos conhecemos. Então você trata vós, ele está lá naquela concepção. Se você não conhece a pessoa, eu escrevo uma carta, por exemplo, para o irmão Daniel. Eu não conheço ele, não tenho intimidade com ele, eu falo vós, vous. Tá? Vous êtes un bon homme. Você é um bom homem. Depois que eu adquiro intimidade com ele, eu falo tu és un bon homme. Você é um bom homem. O salmista diz que Deus não é vós que está longe, mas é o íntimo, tu. Por isso é que nós, evangélicos, aprendemos a falar tu. Né? Seja feita a tua vontade, venha a nós o teu reino. Né? Nós usamos o tu porque o salmista, para ele, Deus é próximo, conhecido. Então ele chama de tu e não de vós. Chama na segunda pessoa e não na segunda. Isso. Chama no singular tu e não vós, porque vós aí é um pronome de grandiosidade, de grandeza, de distância. Então eu chego para o pastor Edson e digo: Pastor Edson, né, tu és um meu amigo. Se fosse para o Papa, Vossa Santidade, porque ele está lá em cima. Então, quando se trata a pessoa de tu, pronome no singular, tu, eu e tu. Tu e eu. Agora, eu não conheço você, você é o juiz, eu chego no tribunal, você é a juíza, eu não vou chamar de tu, eu chamo de Vossa Excelência, porque eu não sou amigo dele. Agora, se ele é um juiz com o qual eu estou jogando futebol, eu tinha um juiz que era meu aluno na faculdade teológica, eu chamava ele de tu, o nosso corresponde a você. Quando uma vez eu fui encontrar com ele no tribunal, diante daqueles funcionários todos, diante de advogados, eu chamava de excelência. Porque está distante de mim. Ali ele não é meu aluno, ele nem é meu amigo, ali ele é uma autoridade. Então aqui ele diz, Deus é tratado na segunda pessoa, porque nós somos próximos, somos íntimos.
Aí usa a palavra que Deus é alvo. Deus é alvo da nossa... Aliás, nós somos alvo da atenção de Deus, porque Deus se lembra de nós. Te lembres. Deus, ele presta atenção a nós. Deus cuida de nós. Ele nos visita. Eu posso me lembrar da Ana, mas posso ir à casa dela visitá-la levando um pão. Deus faz isso com a gente. Ele se lembra e visita. O problema é que, às vezes, nós não nos lembramos de Deus e não aceitamos a visita que Ele nos faz. Uma vez eu tinha uma colega, trabalhava na maternidade, e ela era uma pessoa bruta. Geralmente as mulheres, as médicas, são mais dóceis. Essa ela era bruta. Ela chegava lá muito cansada, e ela ia lá para descansar, ela chegava, ia para o quarto dormir. Uma vez tinha um bebê para nascer, e eu era o estagiário, ela que tinha a responsável. Eu não assinava nada lá. E ela, aliás, era até o parto era a minha cunhada que estava pagando a bebê naquela maternidade e eu estava de plantão. Certo? A Lucy ganhou a menina Jusilei. E ela estava, a doutora estava dormindo. E eu fui falar com ela. Falei, você não vai fazer o parto? Está no período expulsivo. Você não vai fazer o parto. Você é responsável. Você vai fazer ou não vai? Porque se você não for, eu vou ter que fazer. Aí, com muito sacrifício, ela foi lá, fez o parto, ainda. Porque vou explicar para os irmãos. Quando um bebê nasce, primeiro a bolsa aparece. A bolsa está cheia d'água, ela aparece na frente do bebê. Aí uma coisa que a gente faz é dar um furinho na bolsa, para a bolsa esvazia e facilita a saída do bebê. Ela pegou uma pinça, foi lá e furou a bolsa e acertou a cabeça do neném, e o neném nasceu com um machucado na cabeça. Mas ela, quando eu falei para ela, falava para ela sobre Deus, ela falou, eu tenho tanto problema na vida, ainda vou ter que dar obediência a esse Deus. Eu falei, mas você não crê em Deus? Eu nem creio nele, nem ele crê em mim, eu não quero saber. É a brutalidade. Deus está lembrando dela e quer visitar a vida dela, mas ela é tão bruta, né, que ela não aceita que Deus se lembre dela, nem aceita que Deus a visite. Porque a visita é sinônimo de cuidado. Na Bíblia, visitar é cuidar. Certo? Visitar é cuidar. Biblicamente falando, agora, tem as visitas que nós fazemos para festejar e tal, mas a visita, quando fala que Deus nos visita, é que Ele cuida de nós. Quando nós dissemos que Ele se lembra, é que Ele está preocupado com a gente. Ele está preocupado com a gente. Ele lembra e visita. Não devemos nunca esquecer isso, irmãos. Viu, Luísa? Não importa onde você está, Deus se lembra e na hora que Ele achar que Ele tem que visitar, Ele visita. Muitas vezes, nós estávamos numa situação, achando que estávamos sozinhos, sem ninguém para ajudar, mas tem alguém que se lembre de nós. E depois algum problema resolvido, aparece uma solução, nós não pensamos, mas é que Deus visitou, Ele foi lá. Ele estava preocupado, Ele se lembrou e Ele visitou. E o salmista tem essa confiança. Aí ele fala, o que ele fala? Ele é egoísta, ele é orgulhoso, ele fala assim, mas quem sou eu para que te lembres de mim? Quem sou eu para que Deus me visite? O que ele fala e mostra
é que nós, pelos privilégios da vida cristã, privilégios de família, nunca esquecer que nós somos pequenos. Por exemplo, a minha família, eu tenho certeza que aquilo foi obra de Deus. A minha família é obra de Deus. Porque da maneira como eu vim ao mundo, da maneira como eu fui criado, do meu temperamento, eu jamais, se dependesse de mim, teria essa família que eu tenho. Nunca teria. Se Deus não me visitasse, não se lembrasse de mim, não me visitasse, eu não teria conseguido nada. O salmista diz, o Senhor, ele está humilde. O que é o filho do homem? Eu. Filho do homem aqui sou eu, tá? Você. A mulher também é filho do homem. É porque no Velho Testamento, acho que capítulo 4, quando a Bíblia diz assim, Deus criou o homem tal, criou a mulher tal, e chamou ambos de homem. Está lá na Bíblia. Hoje o pessoal cria uma confusão tremenda com sexualidade, mas homem é o ser humano. A mulher é também homem. Antigamente a gente falava muito, Deus amou os homens, Deus ama os homens. Hoje a gente evita isso, porque pode até ser mal ofendido. Podemos até ser punidos. Temos que falar, mulheres, as queridas deputadas e os queridos deputados, né, tem que falar. Né? Aqui não. Filho do homem, eu, você, filho de homem, homem mortal. Agora Deus se lembra de nós. Ele cuida de nós. Então o ser humano é exaltado por Deus. Pouco abaixo de Deus. Aqui o salmista usa a palavra Elohim. Abaixo de Deus, esse Deus aqui não é o Deus de Moisés. É o Deus anterior da criação. O Elohim é o Deus que está lá na terceira palavra da Bíblia hebraica. Em português acho que seria a quarta palavra. Aqui é Elohim, é o Deus Criador. Pouco abaixo de Deus o fizeste. Bom, aqui, esse versículo, eu coloquei aqui o seguinte, você acompanha comigo. Quando a Bíblia diz, pouco abaixo de Deus o fizeste, ele está comparando a criação humana com o Criador. Status. Então, isso significa, a versão Almeida, essa aqui, diz, pouco abaixo de Deus o fizeste. Então, o salmista, ele sente pouco abaixo de Deus. Pouco abaixo de Deus o fizeste. A versão King James diz, pouco menor do que os anjos. Porque Elohim pode ser traduzido também por anjos, significa anjo. Deus no sentido geral. El é o singular, Elohim é o plural. El é Deus, mas quando se falava do Deus de Israel, falava-se no plural. Então, El é qualquer Deus. O Deus de Israel é Elohim, plural. Aqui é plural. Certo? Aqui, então diz aqui, mas também era anjo, pouco menor do que os anjos. A edição ecumênica diz, quase um Deus o fizeste. Quase um Deus o fizeste. Alguns diriam até que isso seria heresia, né? Você dizer que Deus fez você pertinho dele. Deus está aqui e colocou você aqui, pouco abaixo. Pouco abaixo. Mais adiante, a NVI, um pouco menor do que os seres celestiais. Então, os seres celestiais são os filhos de Deus. O ser humano, nós somos filhos de homem um pouco abaixo dos celestiais. Aqui estão os filhos de Deus e aqui os filhos do homem. Nós somos filhos do homem. E a versão ecumênica coloca
os seres celestiais aqui, os anjos, como Gabriel, o anjo Miguel, aqueles anjos, e a maioria das vezes não tem nem nome. E colocou um pouco abaixo. A nova tradução na linguagem de hoje diz assim: fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo. Eu gostei dessa. Sabe por quê, irmãos? Porque o que diz aqui, Deus nos fez inferior, sim, mas somente a Ele. Nós não somos inferiores a nada mais, a menos Deus. Então, Deus nos fez inferiores somente a Ele. Por quê? Você me pergunta, por quê? Sabe por quê? Pelo seguinte. Primeiro, anjos não foram criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós não devíamos nunca ficarmos deprimidos, chateados, desanimados, sem esperança, porque Deus nos colocou lá em cima, quase no topo. Ele nos colocou quase no topo. Ele fez inferior somente a ti mesmo. E a outra, ao meio da revista atualizada, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Agora, por que nós podemos dizer que nós fomos criados apenas um pouco menor do que Deus? Um único detalhe. Nós podemos criar outros seres. Não há no universo anjos, potestades, orixás que podem gerar filhos. Quando na nossa família nasce um bebê, aquilo ali é coisa que só Deus pode fazer. Só Deus pode gerar seres humanos, e nós podemos gerar. Os anjos não podem. Nenhum ser da natureza, os seres celestiais. O Senhor, o Criador, aqui estão os anjos. Então, a escala é essa. Primeiro o Criador, depois os seres humanos, depois os anjos, depois os outros seres. Por isso que depois que Jesus veio a este mundo, as pessoas que compreenderam bem o que aconteceu, não procuraram mais os anjos. A ação de anjo no Novo Testamento aparece uma ou duas vezes, a não ser no Apocalipse, que é uma linguagem simbólica e é cifrada, mas os apóstolos não ficavam recomendando. Eu conheci um cidadão que, quando ele saía de casa, ele pedia a Deus: Senhor, manda um anjo para me conduzir, para eu não bater. Né? Seria um problema, sabe por quê? Porque os anjos foram criados, no início, em número reduzido. Os seres humanos aumentam. Quer dizer, se hoje nós precisássemos dos anjos, não teria anjo para cuidar de todo mundo. Mas nós estamos aqui, Deus está aqui, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Então, ele diz aqui, o ser humano só é menor do que Deus. Não é menor do que o anjo Gabriel, porque o anjo Gabriel não pode gerar um filho. Então eu sou superior a ele. Deus me colocou aqui, porque eu posso gerar filho, gerei, e ele não pode. Ele não pode. Então, por isso, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. O Deus Criador é um ser que gera. Nós somos seres criados à imagem dele e semelhança, porque nós geramos também. Podemos gerar. E ele falou isso, logo no início ele falou: procriai, enchei a terra, dominai a terra. Então, essas versões aqui, todas elas são viáveis, mas fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo.
Irmãos, e quando nós pensamos que Jesus nos ama e que nos deu acesso a esse Pai, a gente não devia nunca ficar chateado com nada. A gente não devia nunca ficar revoltado com nada. Porque a honra, a glória que o ser humano, o cristão goza, e que depois se estende na vida eterna, ela não pode ser calculada. E nós devíamos estar sempre de bom humor, sempre felizes, levando em conta o que é que nós somos diante de Deus e o que Deus faz por nós e o que Ele reservou para nós. O apóstolo Paulo diz: aquilo que ninguém viu, não foi revelado a ninguém, ninguém falou, ninguém escutou. Isso é o que Deus preparou para os seus filhos. Então, nem sabemos. Meu pai gostava de um hino que falava: metade nunca se contou do amor de Deus Jeová. Metade nunca se contou da paz que aos salvos dá. Esse salmo é um salmo que fala disso, né? Que o que Deus faz por nós, que Ele cuida de nós, nós não podemos avaliar. Aí o que o salmista diz? Ele só diz. Aí ele fala novamente o início: Senhor, quão grandioso é o teu nome. Então esse salmo ele repete. O último versículo é igual ao primeiro. Por isso. Porque depois de falar tudo isso, ele falou: é isso mesmo que eu falei. Aí ele repete o versículo primeiro. Porque às vezes a gente fala muita coisa e depois a gente não tem coragem de repetir alguma coisa que a gente falou, né? E o salmista ele falou tudo isso e depois ele repetiu: Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Alguém tem uma palavra?